Quinta questão é de dilatação térmica. Ela tá te cobrando conhecimento do coeficiente de dilatação. E o que tu tem que saber é que quanto maior o coeficiente de dilatação de uma substância, mais ela se dilata. Então nós temos aqui uma substância e ela tem o coeficiente de dilatação dela, certo? Pode ser o linear, pode ser o superficial ou o volumétrico, que é um dos três, certo? Temos uma outra substância, outro objeto, por exemplo, aqui como diz aqui, ferro e cobre, né? É um outro objeto, então tem outros coeficientes de dilatação, certo? O que tiver o maior coeficiente de dilatação é o que vai aumentar mais quando a temperatura aumentar. E também é o que vai diminuir mais quando a temperatura diminuir. Quem tiver o maior coeficiente de dilatação é o que vai sofrer maior variação de dilatação, certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Nós temos aqui duas barras, né? E ela é um termostato que é disponível para controlar a temperatura em diversos equipamentos elétricos. Um dos tipos de termostato é constituído por duas lâminas metálicas, 1 e 2 firmemente ligadas, conforme a figura 1. Elas não se separam, então, tipo soldada. Quando a temperatura aumenta, o conjunto se curva em forma de arco. Ó, a temperatura aqui aumentou. Daqui para cá houve um aumento de temperatura. Um aumento de temperatura. Uma variação de temperatura positiva, né? Fazendo com que a partir de certa temperatura o circuito seja aberto. Porque ele se curva, né? Aqui a corrente está indo, está fazendo isso aqui, ó. A corrente está fazendo isso aqui. Na hora que abre aqui o circuito, a corrente para e não tem mais corrente no circuito e desliga o circuito, né? Então aqui ele serve para desligar o circuito se a temperatura ficar muito alta, né? O que ele quer saber é quem é o ferro aqui, quem é o cobre, né? Da lâmina 1 a lâmina 2. Bom, primeira coisa que eu tenho que saber é quem é que aumentou mais. Foi esse aqui, 1 ou foi o 2? Quem foi que se dilatou mais? Bom, o 2 está pelo lado de fora, então ele envolveu o 1. Então, o 2 aumentou mais. O 1 aumentou um pouco menos. Por isso que se o 2 aumentasse iguais, a barra não se curvaria. Ela ficaria assim, permaneceria desse jeito. Mas como um cresceu mais do que o outro, o 2 cresceu mais um pouco, e como não pode acontecer esse espaço em branco aqui, porque estão grudados, o que é que acontece? Ela se curva, a barra. Então eu sei que o 2 tem um coeficiente de dilatação maior. Que o 1. Porque ele se dilatou mais. Quem tem um maior coeficiente de dilatação se dilata mais. Aí vamos aqui para o texto. Suponha que a lâmina de ferro e cobre, cujo coeficiente de dilatação linear médio são... Bom, esse aqui é do ferro, né? O coeficiente de dilatação do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é o ferro. E o coeficiente de dilatação do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 5. Isso é pro cobre.
quem é o maior? Que é o maior coeficiente de dilatação é o do cobre. Então ele que se dilata mais, consequentemente ele é o número 2. O cobre é o 2, é a barra 2. E o ferro é o que dilata menos, é a barra 1. Então vamos ver aqui qual é a sequência aqui que eu preencho aqui para dar certo. Se eu colocar o número 1 aqui, para produzir o efeito descrito, a lâmina 1 deve ter o coeficiente de dilatação menor. Sim, a lâmina 1 deve ter o coeficiente de dilatação menor. E ela é o ferro. Exatamente. Aqui está verdadeiro. Essa aqui, a lâmina 1 deve ter o coeficiente de dilatação menor. Tudo bem. E é o cobre? Não, não é o cobre. Aqui está errado. Ele é o ferro. A lâmina 1 não tem o coeficiente de dilatação maior, que está errado, né? E também não é o cobre, está errado também. A lâmina 2 tem um coeficiente de dilatação menor? Não. A lâmina 2 tem um coeficiente de dilatação maior. E ela é o ferro? Não. A lâmina 2 não é o ferro. Está errado aí também. A lâmina 2, que eu já posso colocar, a lâmina 2 deve ter o coeficiente de dilatação maior, sim, mas ela é o ferro? Não, ela não é o ferro, ela é o cobre. Aqui está falso, tá? Item certo é o A. Então lembre-se, quem tem o maior coeficiente de dilatação vai ter uma maior variação. Se a temperatura aumentar, é um acréscimo, ela dilata, né? Se a temperatura diminuir, é um decréscimo, ela contrai. Quem vai aumentar ou quem vai diminuir mais é aquele que tem o maior coeficiente de dilatação. Então, até mais.